pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre o que são frações algébricas e a sua condição de existência. Bom, pessoal, a pedido de inscritos, eu vou fazer aqui para o canal uma série de vídeos sobre frações algébricas e este é o primeiro. Nele eu vou falar sobre o que são frações algébricas e a sua condição de existência. Então vamos lá. Frações algébricas são expressões na forma de fração que possuem pelo menos uma incógnita no seu denominador. E o que são incógnitas? São números desconhecidos que estão sendo representados por letras. Então, nós temos que ter pelo menos uma incógnita no denominador desta fração para que ela seja uma fração algébrica. Além disso, nós temos que obedecer à condição de existência. E qual é a condição de existência? O denominador não pode ser igual a zero. Por quê? Porque se é uma fração, se é uma divisão, que toda fração representa uma divisão. Se eu tenho zero aqui no denominador, eu não tenho uma divisão. Por quê? Porque eu não posso dividir nada por zero. Então, nós temos aqui 3 exemplos. E nós temos que saber o seguinte: qual é o valor que o x não pode assumir? Neste primeiro exemplo aqui, 5 sobre x, fica super fácil. Por quê? O denominador não pode ser igual a zero. Então, nesse caso, o x ele tem que ser diferente de zero. E essa é a resposta para este item A. Já aqui no item B, nós temos 4x² y sobre x mais 5. Nós temos que pensar o seguinte: bom, o denominador não pode ser zero. Então, x mais 5 não pode ser zero. Esta expressãozinha x, ou seja, um determinado número, mais 5 não pode ser zero. Que número eu tenho que substituir aqui o x para que dê zero? Para eu saber qual valor este x não pode assumir. O menos 5. Menos 5 mais 5, zero. Então, qual é o valor que o x não pode assumir nesse caso? Ele pode ser qualquer número menos o menos 5. Ah, Pro, mas eu não consigo fazer este cálculo mentalmente. Então, como que você pode resolver isso? Você pode fazer assim, ó. X mais 5 tem que ser diferente de zero. Para você saber qual valor que o x não pode ser, para que se você substituir ele e somar o 5 dê igual a zero, você isola o x, coloca o sinal de diferente e aí resolve como se fosse uma equação. O oposto de mais 5, menos 5. Então, o x, no caso, tem que ser diferente de menos 5 para que esse denominador não seja zero. Por quê? Porque se eu substituir o x aqui por menos 5 mais 5, zero. E qual é o valor que x não pode assumir? X não pode ser menos 5, ou seja, x tem que ser um número diferente de menos 5 para que o denominador não seja zero. Neste outro item, x² mais 4 sobre 2x menos 6. 2x menos 6, o valor dessa expressãozinha não pode ser zero. Então, qual o valor que x não pode assumir? 2 vezes que número? Menos 6 dá zero. 2 vezes 3, porque 2 vezes 3 dá 6. 6 menos 6, zero. Ah, mas eu não consigo fazer mentalmente, Pro. Como que eu posso fazer isso? Então, você vai pegar 2x menos 6 e colocar assim, diferente de zero e resolver como se fosse uma equação. Só que no lugar da igualdade, do igual permanece o diferente. Por quê? Porque é o valor que o x não pode ser. Então, vai ficar 2x menos 6 diferente de zero. Então, você pode fazer dessa maneira para descobrir o valor de x. E aí, você resolve como se fosse uma equação. Isolo 2x, coloco o sinal de diferente, o oposto de menos 6, que está aqui, vai ficar mais 6, positivo, 2x é diferente de 6. E o x apenas? Então, eu isolo x, que é diferente de 6,
O 2 aqui está multiplicando, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, x tem que ser diferente de 3. Por quê? Porque se o x for igual a 3, eu vou ter um denominador 0. Então, qual o valor que o x não pode assumir? Nesse caso aqui, o x não pode ser 3. Ele pode ser qualquer valor, menos o 3. Porque se for 3 aqui, 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, 0. Deixa de ser uma fração algébrica. Bom, pessoal, e este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido com ele. Se você gostou, vou pedir para você clicar em gostei e se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e ficar ligado aí no próximo vídeo desta série sobre frações algébricas. Muito obrigada e até o próximo vídeo.